Bom, então vamos resolver essa questão de química do Enem 2023, a prova amarela. A questão é a 129. Então ele diz: um assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo a solução de nitrato de mercúrio 1 que não foram utilizados em uma aula prática. Cada frasco continha 5,25 gramas de nitrato de mercúrio 1 dissolvido em água. Temendo a toxidez do mercúrio e sabendo que o Hg2Cl2 tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com cloreto de sódio, que é o NaCl, conforme a equação química. Então ele deu essa equação química aqui. A gente já pode notar de imediato que a proporção estequiométrica da reação é 1 mol de nitrato de mercúrio 1 para 2 mol de NaCl. E aí produz 1 mol de Hg2Cl2 e 2 mol de NaNO3. Isso daqui é baseado o quê? No coeficiente estequiométrico, né? Quando não tem nada é 1. Então aqui é 2, 1, 2 e 1. Aí ele disse, na dúvida sobre a massa de NaCl a ser utilizada, o assistente aumentou gradativamente a quantidade adicionada em cada frasco, como apresentado no quadro. Então ele deu esse quadro aqui, o frasco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e a massa de NaCl, cloreto de sódio, em gramas. Então, 0,2 vai aumentando até chegar a 1,4 gramas de NaCl. Aí ele diz, o produto obtido em cada experimento foi filtrado. O produto seria esse daqui, o Hg2Cl2, que é o sólido. Então, o produto em cada experimento foi filtrado, secado e teve sua massa aferida, medida. O assistente organizou os resultados na forma de um gráfico que correlaciona a massa de NaCl adicionada com a massa de Hg2Cl2 obtida em cada frasco. A massa molar do nitrato de mercúrio 1 é 525 gramas por mol, do NaCl é os 58 gramas por mol e do Hg2Cl2 é 472 gramas por mol. Aí ele fala, qual foi o gráfico obtido pelo assistente de laboratório? Bom, então ele deu aqui, a alternativa A, A, D, B, E, e tem mais uma aqui, que seria a C. Então a gente, analisando essas informações aqui do enunciado, a gente vai ver o quê? Que o gráfico que ele deu aqui para a gente, no eixo Y, está a massa de Hg2Cl2, que é o produto. Em todos eles, todos os gráficos estão a massa de Hg2Cl2 versus a massa de NaCl adicionada. Então, se a gente olhar os gráficos com atenção, a gente já consegue eliminar duas alternativas. Aqui, a massa de NaCl, quando ela for 0, ele já diz para a gente que já tem o Hg2Cl2. Não pode ter produto, isso daqui é produto. A massa zero de NaCl, não pode ter produto nenhum, de Hg2Cl2. Então, ele já começa aqui entre 2 e 3. Então, nesse daqui, a gente já pode eliminar essa alternativa. Mesma coisa esse gráfico aqui, A massa de Hg2Cl2 versus a massa de NaCl. A massa de NaCl não foi nem adicionada na massa zero, 0 grama. E já tem aqui um valor acima de 5 gramas de Hg2Cl2. Então isso aqui não pode ser. Então a gente ficou entre os gráficos A, B e o C, tá? Vamos analisar agora aqui, o gráfico. O ponto de flexão nesse gráfico A
ele está num valor bem próximo de 6 gramas, 0,6 gramas de NaCl, né? Corrigindo, 0,6 gramas de NaCl. Então, se a gente calcular o número de mol de NaCl, ó, o número de mol vai ser igual a massa dividido pela massa molar. A massa vai ser 0,6 gramas de NaCl, ó, que a gente pegou mais ou menos aqui no ponto de flexão. Dividido pela massa molar do NaCl que ele deu pra gente aqui, ó, 58 gramas por mol. Ó. Então, dividido por 58 gramas por mol. Então, fazendo 0,6 dividido por 58, vai dar um valor próximo de 0,0132 mol de NaCl. Agora, se a gente olhar a estequiometria da reação, ó, que ele deu aqui pra gente, ó, 1 mol de nitrato de mercúrio 1 reage com 2 mol de NaCl. Ele falou para a gente aqui que cada frasco continha 5,25 gramas de Hg2NO3. Então vamos calcular o número de mol aqui. Ó. O número de mol de Hg2NO3 vai ser 5,25 gramas dividido pela massa molar, que ele deu aqui. Ó. Ele deu no enunciado da questão que é 525. Então a gente faz esse cálculo aqui, ó, dividido por 525 gramas por mol. Então isso daqui vai dar 0,01 mol. 0,01 mol. De qual substância? Dessa substância aqui, ó. 0,01 mol de Ag2NO3,2. Como a estequiometria da reação é 1:2, a gente tem que ter aqui 0,02 mol de NaCl. Tá? Então, se a gente voltar no gráfico aqui, ó, a gente, nesse ponto de flexão, a gente pegou 0,6 gramas, que corresponde ao tubo 3. Né? Calculou o número de mol, deu um pouco mais de 0,01 mol. Mas se a gente olhar a estequiometria da reação, a gente vai precisar de 0,02 mol de NaCl. Então, nesse gráfico A aqui não pode ser. Tá? Não pode ser porque esse ponto de flexão está antes do necessário. Agora vamos olhar aqui o gráfico B. O ponto de flexão aqui, ó, ele está próximo de 1,2 gramas de NaCl. Vamos calcular o número de mol aqui, ó. O número de mol é igual à massa, que é 1,2 gramas, dividido pela massa molar do NaCl, que é 58 gramas por mol. Então vai dar um valor bem próximo, o número de mol, que vai ser 0,02068 mol de NaCl, nesse ponto aqui de flexão, ó. De flexão aqui, ó, próximo de 1,2. Então aqui deu aproximadamente 0,02, um pouco mais, né, de 0,02 mol. Agora sim a gente está na proporção estequiométrica. Se a gente olhar lá na reação, ó, todos os tubos tinham 5,25 gramas, que corresponde a 0,01 mol, né, desse nitrato de chumbo, né, 1. Então, a proporção estequiométrica é 0,01 para 0,02 mol. Então, agora o gráfico B, ó, ele tá compatível. Você colocou um pouco mais de 0,02 mol e está na proporção estequiométrica para precipitar todo o Ag2NO3,2. Então, a alternativa correta para essa questão vai ser a alternativa B, porque a partir desse ponto aqui, um valor próximo de 1,2 gramas de NaCl contém essa quantidade de mol, que está na proporção estequiométrica, e a partir desse ponto, né, a massa do produto Hg2Cl2 vai ser constante. Então a alternativa correta é a alternativa B de bola. Valeu?